Olá pessoal, sou a professora Marta Cassar, estamos no módulo Legislação e estamos estudando nessa terceira videoaula a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394 de 1996. Nós estamos fazendo a gravação desta videoaula neste mês de julho de 2020, portanto, se você lá mais próximo ao concurso quiser consultar o site do Planalto com relação à LDB, verifique se não houve nenhuma alteração, porque no edital do concurso deixa claro que as alterações poderão ser requisitadas aí através de questionamentos no seu concurso, ok? O que nós temos até hoje, bem depois do início da pandemia, nós temos aqui acrescentado na nossa LDB para que vocês saibam responder a contento os questionamentos. Nós estamos no título 5º dos níveis e modalidades da educação e ensino. E nós vamos falar nesse capítulo 1º da composição dos níveis escolares. Então veja bem, essa citação dos níveis fica aqui abaixo do capítulo, então nós vamos saber que a educação escolar compõe-se de 2 níveis. Olha o inciso 1º e o inciso 2º. Quais são os 2 níveis que se compõem a educação escolar? O primeiro é a educação básica, como nós já dissemos inúmeras vezes em todas as videoaulas. Essa educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Nós lembramos que a educação infantil ela tem 2 segmentos, a creche e a pré-escola. O ensino fundamental, nós temos aí uma divisão de ensino fundamental 1 e 2, adotada, né? Mas vocês sabem que ele se compõe integralmente do ensino fundamental. E temos também o ensino médio. Também aqui temos como outro nível a educação superior. Juntamente com esses 2 níveis, nós temos também, lá na frente nós vamos verificar, nós temos as modalidades, que vocês lembram quais são, mas nós vamos estudar hoje aqui mais atentamente. Lembrem que essas modalidades, por exemplo, a EAD, ela pode estar na educação básica, principalmente no ensino médio, não? E vai estar com certeza no ensino superior também, porque hoje o ensino superior, nós sabemos que grande parte do ensino superior, ele vive então aí como ensino à distância para muitos brasileiros, né? Aqueles que não têm condição de ir até a escola, que preferem estudar a partir desse equipamento que nós estamos usando para nos comunicar, o nosso notebook, internet e tudo mais, e aí eles vão se formando, tem todos os critérios que o MEC já estabeleceu e aprovou esses cursos. Portanto, a modalidade EAD nós vamos encontrar muito no ensino médio, no profissionalizante também, que vão exigir uma parte, obviamente, que é uma parte presencial, e também vamos ver bastante no ensino superior. Mas o que é importante que você grave aqui é que esses níveis da educação escolar são educação básica e ensino superior. Se nós formos analisar o número de perguntas que são feitas pelas bancas em relação a esse quesito do artigo 21, eu acho que dá assim, o maior número de perguntas que são feitas durante os concursos é com relação a essa composição da educação escolar. Então, que fique claro a vocês, e foi por isso que eu dei mais ênfase nesse artigo, apesar dele ser tão curtinho, tá bom? No capítulo 2º, nós vamos falar exatamente sobre a educação básica e quais são as disposições gerais. Qual é a finalidade da educação básica? O artigo 22 vai nos contar. A educação básica ela tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho. Até aí nós já estamos habituados com essa linguagem, né? Essa progressão para o trabalho. Mas aí ela traz essa novidade, em estudos também progredir no trabalho e em estudos posteriores. Quais são esses estudos posteriores? A educação básica, como vimos, vai até o ensino médio. Então, nós, na educação básica, preparamos esse educando, não só para o exercício indispensável da cidadania, fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho, mas para esses estudos posteriores que são, por exemplo, o ensino superior. Então, nós vamos deixá-lo preparado para desenvolvimento, essa continuidade sistêmica aí
da sua evolução acadêmica para o ensino superior, ok? A educação básica poderá organizar-se em... Veja bem, aqui eu já deixei esse poderá em azul, para vocês verificarem que não está escrito a educação básica deverá organizar-se. Aí existe uma elasticidade com relação à LDB, bastante ampla. Por quê? Porque o foco é que o educando aprenda. Então, para que ele aprenda, inúmeras formas de organização podem ser utilizadas. As que estão aqui e outras que poderão ser criadas. As que estão aqui são assim, olha, a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, em períodos semestrais, ou seja, primeiro semestre, segundo semestre podem ser divididos dessa forma. Em ciclos, nós usamos muitos ciclos, vocês estão lembrados? Há alguns anos, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental era um ciclo, quarto e quinto ano era outro ciclo. Então, poderá ser ainda assim exercitada dessa forma, organizada dessa forma? Sim. Também poderá ter uma alternância regular de períodos de estudo. Por exemplo, pode acontecer de algum tempo, por exemplo, ter uma carga horária maior de algumas disciplinas e outro tempo uma carga horária menor. E aí haver essa alternância regular para os estudantes que estão naquela série, naquele ano, ok? Pode também se formar por grupos, se organizar por grupos não seriados. Se formos observar aí, vamos usar o exemplo da alfabetização. Grupos não conseguimos atingir êxito com a alfabetização de alguns grupos. Então, formamos um grupo que é não seriado. São diversas crianças que estão ali em vários anos diferenciados e formamos um grupo, então, para evoluir nessa alfabetização, podemos chamar de realfabetização, não? E aí sim, esse grupo é um grupo não seriado. E aí nós estamos analisando com base na idade ou na competência, que foi esse caso com relação à alfabetização, ou em outros critérios que possam surgir aí, que surja um problema na escola com relação à aprendizagem, e aí cria-se um outro critério que vai ser analisado pela supervisão de ensino e sem problema. Se o foco é que o aluno aprenda, vejam, existe essa elasticidade, porque está bem claro no artigo 23 que a organização poderá organizar-se por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de ensino-aprendizagem, esse processo de aprendizagem, assim o recomendar. Tá? Então, existe essa abertura para os sistemas de ensino trabalharem da forma que quiserem para organizar a sua educação básica, ou seja, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E a escola, de novo, poderá, não é obrigatório que ela faça isso, ela poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Então, o que significa isso? Já estudamos, vamos relembrar. O menino chega lá para fazer o terceiro ano do ensino fundamental, entra naquela sala, mas ele tem uma idade apropriada para o quarto ano. Então, a escola vai ter mecanismos que vão ser antecipadamente vistos e ordenados aí pelo Conselho Municipal de Educação, e que, a partir daquele instante, então, a escola poderá, a partir dos critérios elaborados por esse conselho, que cada escola vai conhecer quais são, não está aqui claro, porque obviamente esse ordenamento é feito individualmente por cada Conselho Municipal de Educação, por cada sistema de ensino, e aí sim, esse menino, essa menina poderão ser reclassificados para o quarto ano, nem que ele não tenha concluído o terceiro ano, não tenha cursado o terceiro ano. Ele vai fazer, então, ser reclassificado para acompanhar a idade, desde que as prerrogativas lá instituídas pelo Conselho Municipal de Educação sejam, então, cumpridas. E pode ser também o caso de uma criança que tenha vindo do exterior. Os pais que vão morar no Japão por muito tempo, já vi muito isso acontecer. Crianças que vão para os Estados Unidos com os pais e voltam. Então, são ali motivo de uma reclassificação, porque a forma de organização nesses países é diferente da nossa. Então, exige esse pensar da escola que ela poderá reclassificar esses alunos nestas situações, tá? Ou em outras que possam surgir também.
O calendário escolar deverá, agora é obrigatório, a lei está determinando. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive às climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstos na lei. Por exemplo, as crianças, as famílias que moram naquele espaço, por exemplo, que vive do plantio e da colheita, então tem lá um período que é de chuva, um período que é muito intenso de chuva, aí eles não vão para a escola. Por quê? Porque aí os rios, por exemplo, eles ficam cada vez mais, com um nível mais elevado, as crianças não conseguem fazer a travessia para ir para a escola, então naquele período chuvoso, então o calendário escolar todo ano é de outra forma, diferente do que é, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Então existe essa necessidade de adequação para que as crianças não percam os dias letivos. Porém, os dias letivos vão ser os mesmos, as normas serão as mesmas. Por exemplo, as férias deles são em períodos diferentes. Existem períodos que eles vão estacionar o calendário e vão retomar em seguida. Por quê? Porque existe essa adequação às peculiaridades locais, tá? Artigo 24 vai nos dizer que a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com algumas regras. Vamos ver quais são essas regras comuns. Ela será, ou seja, não existe elasticidade ainda. É dessa forma que tem que ser para o fundamental e para o médio, e não para o infantil. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio também, distribuídas por um período mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho, de trabalho escolar, aí excluindo-se o tempo reservado para os exames finais, quando houver, tá? Essa redação é recente, é de 2017, poderá ser alvo de questionamentos no seu concurso. Inciso 2º, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, deverá ser feita. Por que exceto a primeira? Porque as crianças saem do ensino da educação infantil automaticamente, ao completar 6 anos até o dia 31 de março daquele ano, automaticamente eles vão para o ensino fundamental. Então, eles não vão ser classificados para ir para o fundamental. Todas as crianças irão para o fundamental assim que tenham a idade completa para esse exercício. Então, por isso que é exceto a primeira série, o primeiro ano que a gente chama, não? Então, eles poderão ser, a classificação poderá ser feita, a linha A, por promoção, para os alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior à própria escola. Então, é o que acontece com os filhos de todos nós, eles são lá promovidos, eles vão para o ano seguinte. Quem está no primeiro ano vai para o segundo, quem está no segundo vai para o terceiro, quem está no terceiro vai para o quarto, etc. Tá? Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Uma observação: as crianças do primeiro ano também não repetem de ano, ok? Então elas vão automaticamente para o segundo ano. Esse primeiro ano é um ano que não retém alunos. Então, por isso que fica claro aqui que, exceto o primeiro ano do ensino fundamental, essa classificação não se dá por promoção, tá? Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Então, a criança saiu de uma escola, o jovem saiu de uma escola e foi para outra, então, por transferência, ele vai ser classificado naquele ano ou série que o histórico escolar está ali informando que ele tem direito. Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do sistema de ensino. Para que existe essa linha C? Vocês lembram quando nós estudamos os documentos do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Municipal de Educação, que nós vimos exatamente essa questão da classificação, da reclassificação, da promoção? Nós vimos que existem crianças que podem chegar na escola solicitando matrícula a qualquer fase do ano.
Então, por exemplo, elas vão chegar lá pelo mês de agosto, no mês de julho, e elas têm direito a acesso e permanência, assim como diz a Constituição e assim como diz a LDB, nós já estudamos. Então, para essa, independente dessa escolarização anterior que ela teve, a escola vai fazer uma avaliação e aí vai definir, a partir do grau de desenvolvimento e de experiência dessa criança, ou desse adolescente, ou desse jovem, para onde que essa cidadã ou cidadão, estudante, vão ser então direcionados, tá? Para ver que série ou ano eles estarão. Inciso terceiro, nos estabelecimentos que adotam progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas dos respectivos sistemas de ensino. Então, sempre tem que estar ali, bem definido no regimento da escola. Pode admitir também outras formas de progressão, mesmo que sejam parciais, ok? Por quê? Porque dessa forma, esse aluno tem continuidade dos estudos, mesmo deixando parte daquilo que ele não logrou êxito para ser cumprido em outro momento, ok? No inciso 4, nós vamos ver que poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. No inciso 5, nós vamos ver que a verificação do rendimento escolar observará alguns critérios. Quais são eles? Então, para que o aluno que prove que ele teve aproveitamento, ou seja, como é que nós vamos verificar esse rendimento desse aluno? Nós vamos fazer a linha A, avaliação contínua e cumulativa do desempenho deste aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. Vamos decifrar essa linha A. Tudo que diz respeito àquela rotina, desde o primeiro dia que esse menino, essa menina entraram naquela classe, naquela sala de aula, ele já está sendo avaliado continuamente, desde a educação infantil até o ensino médio. Sempre a avaliação é contínua e cumulativa, ou seja, todos os dias essa observação nesse avanço desse aluno, nesse desempenho desse aluno. Portanto, aí nós vamos observar mais a qualidade do que ele avançou e não a quantidade do que ele avançou, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo na educação física, por exemplo. A professora está ali trabalhando uma série de movimentos coordenados e certos alunos não conseguem, por exemplo, fazer um rolamento para frente, não conseguem, têm dificuldade com aquele rolamento. Mas existe ali um grande esforço, ela percebe que passo a passo essa criança vem se desenvolvendo cada dia melhor. Então, ela fez uma avaliação contínua, fez uma avaliação cumulativa com relação ao desempenho desse aluno, foi vendo a qualidade daquele movimento que foi melhorando a cada dia, e se ela aplicou uma provinha final, não é a nota da prova final que vai valer, mas e sim esse processo todo de desempenho desse aluno durante esse percurso para aprender a fazer esse rolamento que a gente chama de cambalhota. Não, estou dando exemplo porque é a minha área, que é a educação física, mas pode ser também dentro da aprendizagem, por exemplo, o ensino de uma letra cursiva, por exemplo. Então, todo o processo, o desempenho desse aluno nesse processo de escrita vai ser observado por essa professora, e não uma prova final que ele vai ter que escrever, por exemplo, algo, uma frase, por exemplo, uma oração, ou mesmo na matemática. Vai trabalhar as operações fundamentais. Uma das operações, vamos falar adição, e essa criança vem com o desempenho no dia a dia. Essa avaliação é contínua, através de várias formas de avaliação, e aí sim, a ideia é que a gente não observe só o valor da nota final que esse aluno teve, mas sim essa qualidade dessa rotina, desse desempenho aí, que mostra qualidade e não quantidade com relação ao período que trabalhamos esta ou aquela atividade que era o nosso objetivo dentro do nosso plano de aula. Ficou claro para vocês? Eu estou deixando bem claro porque temos muitas pessoas aqui dentro do concurso, gente,
que não estão entendendo alguns itens que nós, que já estamos na educação, conhecemos há muito tempo. Então, eu tenho dito, me questione pelo WhatsApp, me questione pela própria página, e eu estarei esclarecendo individualmente. Às vezes a pessoa tem um pouco de vergonha de se expor na sala virtual, não precisa, usa o WhatsApp, tá? Eu tenho feito esse apoio assim remoto para muitos e muitos cursistas, ok? Bom, a linha B, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Essa é uma forma de verificar esse rendimento também, é um critério, tá? Acelerar os estudos porque ele está atrasado, ele deveria estar atrasado em relação ao quê? Nós estabelecemos uma idade, ano, né? 6 anos primeiro ano, 7 anos segundo ano. Então, esse aluno que está com atraso escolar poderá então passar por essa aceleração, e aí tem todo o critério também, um regramento que será seguido. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação de aprendizado. A mesma coisa, ele pode avançar dentro do curso e nas séries, desde que seu aprendizado seja então verificado. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito, ou seja, se ele já tem êxito nesses estudos anteriores, ele vai poder ser aproveitado. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para que os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos sejam então atendidos, ok? Então, uma vez que conste no regimento escolar, e deve constar, porque nós vimos lá anteriormente nas outras aulas, que é dever sim, é incumbência do estabelecimento escolar, é incumbência do docente essa proposta, esse plano de recuperação para os alunos de baixo rendimento. Então, essa obrigatoriedade desse estudo de recuperação, e sempre, se puder, preferencialmente paralela ao período letivo. Se a criança estuda de manhã, então essa recuperação fica no período da tarde. Vocês podem até entender agora o que é uma carga suplementar quando nós estudamos o plano de carreira. Lembra a Lei 4.599 daqui de Sorocaba? Então, aí forma-se a carga suplementar do professor para dar essas aulas para esses educandos que não atingiram êxito, estão com baixo rendimento nas aprendizagens. Vai ficando cada vez mais claro, né? No inciso 6, nós vamos também ver que um critério é o controle de frequência que fica a cargo da escola. É dever da escola esse controle da frequência, conforme disposto no seu regimento e nas normas dos respectivos sistemas de ensino, exigindo sempre a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para a aprovação dos estudantes. Então, aqui também é um quesito que sempre cai em concurso. Qual é o percentual de frequência mínima para que os alunos sejam aprovados na educação básica? Ele deve ter 75% de horas letivas frequenciais para que ele seja aprovado. Cabe a cada instituição de ensino expedir os históricos escolares, as declarações de conclusão de série e os diplomas ou certificados de conclusão de curso com as especificações cabíveis. Portanto, vejam bem, o que é um histórico escolar? Ele é um quadro, é um retrato de toda a vida escolar, a gente chama, né? Desde que o menino ou a menina entraram ali no primeiro ano, e quais foram as notas que foram dadas para ele, os conceitos, a partir de então, se podem ser também conceitos, e todas as ocorrências que aconteceram com esse aluno também vão estar ali nas observações, se ele foi transferido, se ele não foi, de onde ele veio, tudo vai estar bem descrito nesse histórico escolar, tá? Que mais temos aqui? Opa, desandou aqui, gente. Vamos voltar lá, porque aqui tem uma observação muito importante para vocês, tá? Vamos voltar. A parágrafo 1º, a carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de
2 de março de 2017. Vejam, essa alteração se deu pela nova Base Nacional Comum Curricular, que diz respeito à carga horária do ensino médio, que passa então para 1.400 horas, e aí os sistemas de ensino têm até 5 anos para fazer essa alteração, ok? A partir daquele dia que foi 2 de março de 2017. Vocês sabem que a BNCC para o ensino médio demorou um pouquinho mais, porque as discussões foram mais acirradas, né? Foram mais polêmicas. Então, foi aprovado de fato em seguida ao que foi aprovado para o ensino fundamental, porém, e também para a educação infantil. E aí saiu então essa redação com essa mudança da carga horária. Agora eu estou aqui trazendo para vocês algo que não está lá na LDB, mas é uma medida provisória que surgiu no mês de abril em função daquela questão que nós estamos vivendo até esse momento, que é a pandemia pelo Covid-19. Então, houve lá uma medida provisória de número 934, em 1º de abril de 2020. Ela expõe primeiro os motivos dessa medida provisória, estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, decorrentes das medidas para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, de que trata a Lei 13.979, de fevereiro de 2020. O Presidente da República, no uso de sua atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei. Então, essa é uma alteração que, como está lá escrito claramente no edital do concurso, que alterações na legislação deveriam ser lidas, deveriam ser estudadas, que poderão ser solicitadas, então eu trouxe a vocês essa alteração, que é essa medida provisória que vai mexer com a educação básica. Vejam bem, artigo 1º, o estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado em caráter excepcional da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso 1º do CAPT e do parágrafo 1º do artigo 24, que é esse que nós estávamos lendo, e no inciso 2º do CAPT do artigo 31 da nossa Lei 9394 de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Portanto, houve essa alteração temporária em caráter excepcional. Parágrafo único. A dispensa de que trata o CAPT se aplicará para o ano letivo afetado pelas medidas de enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei 13.979 de fevereiro de 2020. E as instituições de ensino superior ficam dispensadas em caráter excepcional da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do disposto no CAPT e no parágrafo 3º do artigo 47 da nossa LDB, para o ano letivo afetado pelas medidas de enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a mesma lei que nós citamos agora há pouco, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Como parágrafo único, na hipótese de que trata o CAPT, a instituição de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos de medicina, de farmácia, de enfermagem e fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo respectivo de ensino, cumpra no mínimo 75% de carga horária do internato do curso de medicina ou 75% de carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. Então, esse arquivo ficará para vocês aí no seu ambiente virtual, para que você observe novamente e veja com calma, porque são alterações que poderão, então, ser requisitadas aí para você, tá?
Como parágrafo 2º, dando continuidade ao que nós estávamos fazendo leitura, esse apêndice nós fizemos exclusivamente por conta da alteração na legislação temporária, enquanto durarem aí essas questões aí de período de emergência, de calamidade em nosso país, ok? Parágrafo 2º, os sistemas de ensino disporão sobre a oferta da educação de jovens e adultos no ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º. Essa oferta de educação de jovens e adultos no ensino regular, adequada às condições do educando, é uma alteração de 2017, ok? Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento, para que as salas de aula não fiquem extremamente lotadas. Então, o professor tem condição de desenvolver um trabalho, desenvolver-se educando o seu desenvolvimento integral com um certo número de alunos. Então, será objetivo permanente que essas autoridades fiquem, então, atentas a este quesito. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento no disposto neste artigo, porque são diferenças regionais acentuadas que nós temos em nosso território brasileiro, bastante amplo, não? Então, cabe ao sistema de ensino verificar essas condições disponíveis. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Essa redação é de 2013, para nós atualíssima, porque ela é, talvez, a parte mais importante com relação ao currículo da nossa Base Nacional Comum Curricular, onde cada município vai trazer para si toda essa questão da parte diversificada, trazendo aí questões culturais, por exemplo, da nossa região aqui de Sorocaba, com relação ao tropeirismo, com relação aos aspectos geográficos, com a agricultura da nossa região, isso tudo, a cultura da nossa região também tão importante, não? E aí nós vamos ter então essa visão com relação ao ensino fundamental e com relação à educação infantil, também ao ensino médio, dentro do nosso currículo, tá? No parágrafo 1º, nós vamos ver que os currículos a que se refere o CAPT, isso que nós acabamos de fazer a leitura, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática e o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil. Daqui para frente, ele vai trazer os componentes curriculares. Então, vamos ficar atentos, vamos passar rapidamente, porque são questões que poderão ser mais exigidas no tocante ao PEB 2, tá? Mas nós vamos aí, e daí seria a questão específica do seu componente curricular. Mas nós vamos passar aqui a fazer, então, esse olhar técnico à LDB com relação a isso. Parágrafo 2º, o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Portanto, a arte é, desde 2017, um componente curricular obrigatório. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Vamos ver como é que é. Nós já estudamos isso, vamos rever. Ela é facultativa ao aluno. A arte é facultativa ao aluno? Não, mas a educação física, sim. Em que quesitos? De que forma é facultativa? Ele pode escolher se ele vai fazer ou não. Se ele que cumpre uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Se esse estudante é também trabalhador, é um aprendiz, então, se ele trabalha 6 horas ou mais, ele está dispensado da educação física. Se ele é maior de 30 anos,
fazendo lá o ensino médio ou educação de jovens e adultos, ele também está dispensado da educação física. Também que estiver prestando, aquele que estiver prestando o serviço militar, ou numa situação similar, que já estiver obrigado à prática da educação física naquela instituição. Se estiver fazendo, por exemplo, uma academia de superior na área militar, ou mesmo serviço militar. Ele está dispensado porque ele já faz as atividades físicas ali, naquele ambiente, naquela instituição. E se ele estiver também amparado pelo Decreto-Lei 1044, que eu trouxe aqui para vocês. Esse decreto, são considerados merecedores de tratamento excepcional os alunos de qualquer nível de ensino que são portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições, determinando distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por incapacidade física relativa, capacidade por ocorrência isolada ou esporádica, ou por duração que ultrapasse ainda o máximo admissível em cada caso para a continuidade do processo pedagógico, etc. Aqueles que têm asma, aqueles que têm problemas osteoarticulares, aqueles que têm nefropatias agudas ou subagudas. Então, tem lá dentro dessa legislação 1044, esse decreto, condições de saúde que impedem, então, esse aluno de fazer educação física. Então, é facultado a ele. Quando é facultado, então, ele pode não fazer a educação física, mesmo sendo um componente obrigatório. O inciso 5º é vetado, o inciso 6º vai dizer que aquele aluno também que tenha filhos, ele também está dispensado da educação física. Aí nós vamos ver no parágrafo 4º que o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígenas, africanas e europeias. Parágrafo 5º, no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada, então, a língua inglesa, ou seja, todas as escolas de ensino fundamental deverão ter aí, e nós estamos aí também, sabemos que ela faz parte ali da área de linguagem da BNCC, a língua inglesa, ela vai estar sendo oferecida a partir então do 6º ano. As artes visuais, como a dança, a música, o teatro, são linguagens que constituirão o componente curricular que é arte. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. E a exibição de filmes de produção nacional constituirá, então, um componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória, no mínimo, em 2 horas mensais. São filmes brasileiros, ok? A partir de 2014, então, nessa condição do ensino fundamental, essa exibição de filmes nacionais que deve estar contemplado aí na proposta pedagógica. O parágrafo 9º vai dizer que conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais, tá? E nos currículos escolares que tratam o caput desse artigo, tendo como diretriz a Lei 8.069, que é o ECA, e observada a produção e distribuição de material didático adequado. Essa lei vem vindo desde 2014, esse parágrafo vem vindo desde lá. O 9º foi incluído agora em 2018. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata esse caput. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e a homologação do Ministro de Estado da Educação. Então, se ocorrerem novos componentes curriculares, aí sim, em primeira mão, o Conselho Nacional de Educação deverá aprová-los. Daí sim é que eles serão incluídos, então, como obrigatórios dentro da nossa grade curricular. No artigo 26A, nós vamos ver que nos estabelecimentos de ensino fundamental e no ensino médio públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-indígena, e é uma redação dada em 2008 que já é vivenciada.
O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do nosso Brasil. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o território brasileiro, todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e na história brasileira e na literatura. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Vamos para os incisos do artigo 27. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos e de respeito ao bem comum e à ordem democrática, a consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho e a promoção do desporto educacional e de apoio às práticas desportivas não formais. Então, o que são práticas desportivas não formais? São os esportes que não são ali realizados na escola exatamente ipsis literis conforme as regras oficiais daquele esporte. Então, nós trabalhamos intensamente essas práticas desportivas não formais dentro da escola, tá? No artigo 28, nós vamos ver que na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e cada região, especialmente com relação a conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, ou seja, trazendo para eles aquilo que eles vivem no dia a dia ali, de colheita, de plantio, de estudo de sementes, de clima, etc. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola, como eu disse, e às condições climáticas, a adequação à natureza do trabalho na zona rural. E, como parágrafo único, fechando esse nosso estudo, essa nossa videoaula, o fechamento de escolas do campo, indígenas ou quilombolas, será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria da Educação, a análise do diagnóstico de impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Ou seja, não se fecha escola do campo, indígena ou quilombola sem que tenha um olhar técnico dessa Secretaria da Educação com a manifestação da comunidade escolar ali anexada a esse olhar técnico. Com isso, nós encerramos essa terceira videoaula bem gostosa que tratou dos níveis e da modalidade e teremos continuidade na quarta videoaula, tá bom? Tchau!